ensino da filosofia. Quer dizer, o ensino da filosofia, ela tem que necessariamente ser ou conduzir para aquilo que os filósofos fazem, né? Quer dizer, ela tem que ser uma transmissibilidade não só do conteúdo, mas da forma, né? Como os filósofos fazem filosofia, né? O senhor falando aí, quer dizer assim, fala da filosofia como essa necessidade de compreender a realidade, mas esse compreender a realidade não é compreendido no sentido de uma representação, né, de um conceito, né, de uma atividade cognitiva, mas é como um modo de ser próprio do homem, né? Esse compreender a realidade significa ver o ver, né? Eu achei interessante no seu texto, quer dizer, o filósofo é aquele que não só vê o ver, quer dizer, não só vê o real, não só vê as coisas, mas ele vê o ver, quer dizer, ele vê o real realizando-se, ele vê o real na sua dinâmica de concretização. Quer dizer, filosofia, em sendo isso, ela não é doutrina, né? Quer dizer, o senhor falou de fenomenologia, mas, quer dizer, Nietzsche é um vitalista, é um existencialista, quer dizer, isso aí, quer dizer, isso foge demais do que os próprios filósofos fazem nos seus textos. Quer dizer, em sendo essa necessidade de ver, quer dizer, de ver as coisas, o real, na sua gênese, quer dizer, filosofia é acompanhar, portanto, né, esse cofazer, essa experiência de explicação do real desde sua gênese. Portanto, o ensino de filosofia, então, é tão somente o acompanhar, o cofazer, seja em história da filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea, em ética, em estética, metafísica, teoria do conhecimento, quer dizer, todas essas disciplinas, estou falando aí para os alunos, né, os calouros, todas essas disciplinas não quer dizer, é apenas uma possibilidade, né, oferecida ou ofertada pelo professor para ele mesmo, para que o professor, com os alunos, vejam como Platão, como Aristóteles, como Kant, como Heidegger, sei lá quem, como é que eles explicam essa realidade desde o seu nascimento, desde sua gênese. E não apenas uma compreensão de Platão, de Kant, de Heidegger, apenas como informações, né, como cultura, como dados, né, como uma definição, né, desprovida do conceito. Né? Então, eu vou ler aqui para encerrar, só essa linha aqui do senhor. O senhor diz assim, sobre o ensino da filosofia, e aí abro para os colegas poderem participar, né? Já tem aí o Beto, né? O senhor diz assim, o ensino da filosofia, não vou ler, abro aspas, trata-se antes e sobretudo de imitar o fazer e não o feito. Isso é belíssimo. Eu estou trabalhando numa disciplina, o livro 6 do Aristóteles. No livro 6 do Aristóteles, você vê isso, você vê o sentido, quer dizer, o fazer do Aristóteles ao explicar as virtudes intelectuais. Não é o caso de resumir isso, é o caso de tentar ver como Aristóteles vê essas virtudes intelectuais e possibilitar isso para o aluno. Né? Aí o senhor continua, de imitar o fazer e não o feito. No feito, desde o feito, ser capaz de ver, de entrever e pegar a força do fazer e assim ganhá-la, conquistá-la. Isso aqui, para mim, é primoroso, né? Brilhante, magnífico, sintetiza de fato o que é ensino de filosofia no sentido disso que nós vemos nas obras dos filósofos. Né? Beto, com a palavra. Obrigado aí, Érico. Ô Gilvan, eu quero colocar uma questão para você, que é o seguinte, você pontuou aí, né, com muita maestria, esse caráter da filosofia e a sua nobre inutilidade. E só que nós vivemos num mundo onde tudo volta para a presteza, para a utilidade. E a filosofia também ela é cortejada. A filosofia ela também é provocada para se
para se deixar ser instrumento para resolver os problemas do mundo. Na sua opinião, a filosofia está aguentando, ela está resguardando essa sua nobridade ou ela está se deixando recrutar? Na sua opinião, há quantas anda a filosofia na universidade? Como é que está a situação da filosofia? Está se deixando recrutar ou está aguentando o tranco nesse sentido de irritar os apressados, ou ela está entrando no ritmo e se apressando? Há quantas anda a filosofia nas universidades, Gilvan? Como é que você vai dar uma apertada dessa, Beto? Primeiro, deixa eu falar uma coisa. Com as observações que o Érico fez, vou voltar para isso aí. Mas, o Érico, aquilo lá, ainda com respeito ao ensino da filosofia, é que a gente precisa se policiar e não fazer com que o ensino da filosofia passe a ser a transmissão, o recitar e o transmitir doutrinas, respostas. Filosofia não é cultura. Cultura no sentido de erudição, de polir o espírito, de enfeitar o espírito, e não sei mais o quê. Mas, assim, é realmente aquilo que você estava falando, você leu aí do meu texto que eu disse aí, que é procurar imitar, não o feito, mas o fazer. Esse imitar não é copiar. Esse imitar é da mimesis grega. Né? Diz-se, por exemplo, que eu estou fazendo um desbordamento terrível, aí o Beto vai ficar alucinado. Depois volta aí, Beto. Mas o Aristóteles diz que a arte imita a natureza. A arte aí é a técnica. E vão dizer que o Aristóteles é realista. Quando imita a physis, imita a natureza, imita a physis, imita a physis é nascer, é nascividade, é natalidade. Então, imita esse nascer, esse gerar. Não é? Então, assim, esse gerar é sempre alteração, transformação, diferenciação do mesmo e no mesmo. Isso é que é desconcertante e extraordinário. Não é? Veja, então, veja aqui, o ensinar não pode ser o ficar transmitindo doutrinas, coisas feitas. A nossa situação é desconcertante e paradoxal, que nós somos históricos e somos herdeiros. Mas, à medida que somos herdeiros, nós só podemos herdar o feito e o dado. O que nos é legado, o que nos é transmitido, é justamente o feito e o dado. Não pode não ser assim, porque a gênese em si não há. Não existe a geração em si. A gênese em si, a gênese só há na coisa gerada, na coisa se gerando, na coisa que está se fazendo. Né? Então, veja só, toda a nossa questão é de, a partir do feito e do que nós herdamos, que nós temos, que nos é legado e transmitido, ser capaz de, aquilo que foi dito lá, entrever, subver, cover no feito a força do fazer, que é para perder o feito e continuar fazendo. Isso é criação. Né? Agora, isso é uma coisa que ninguém ensina para ninguém. Isso aí é terrível. Ou tem ou não tem. Ou faz ou não vai. Isso é um salto. Eu não sei, a gente está de conversa fiada aqui, eu vou contar uma história fiada, que eu tinha uma amiga aqui, a gente fazia grupo de estudo, e ela era professora do primário, né? Ela trabalhava na alfabetização. Ela conta uma história engraçadíssima, genial. Ela tinha um guri numa escola dessa região assim, muito pobre, muito danada aqui em Petrópolis e tal, e que ensinava na alfabetização. E tinha um gurizinho lá, que o gurizinho não sabia, era daquele flagelado, de o Machado de Assis, um náufrago da existência. Lascado, ferrado, pobrezinho. E ela se empenhou, se dedicou toda para ele aprender alguma coisa,
E ele foi, no final do meio do ano, eu já até escrevia mais o quê, e ela chegou para ele, fulano, que maravilha, hein? Você no começo do ano não conhecia nem o O, hein? Você já escreve. E ele virou-se para ela assim, olha, professora, sozinho, ninguém me ajudou. Foi uma decepção terrível para ela, mas é verdade, porque o professor, ele é como a divindade que mora em Delfos, lá que volta a falar o Heráclito. Ele nem esconde e nem escancara, a cena aponta. Agora, fazer, só quem faz é o cara. Esse fazer, quer dizer, vai saltar para essa dimensão ou não. Isso é incrível, esse salto que é o súbito, é o de repente, que não tem mediação, não tem intermediação. Veja só, isso é uma coisa incrível se estudar filosofia, história da filosofia. A única introdução à filosofia, introdução que é entrar, jogar para dentro, né? A única introdução à filosofia é a própria filosofia. Não adianta o cara pegar manual de história da filosofia e ficar estudando a teogonia, a cosmogonia, ficar estudando Hesíodo, ficar estudando Homero, o pré. E não adianta, a filosofia começa de repente com Heráclito, com Tales, Anaximandro, Heráclito, essa turma aí, de repente é num salto. Esse salto é o seguinte, de repente, num salto, transpôs-se, saltou-se para uma outra dimensão, para um outro horizonte, que é esse que a gente estava falando, que foi dito como ver o ver. A gente está falando essa coisa, ver o ver, que é uma maneira como o Hegel disse a consciência e a autoconsciência. Eu não vou ficar falando de consciência, mas o extraordinário da passagem da Grécia, que se chama passagem do mito para o Logos, é que, de repente, se vê que a vigência do mito, quer dizer, desse modo de ser mítico, que é das histórias, das narrativas, das histórias e das narrativas, né? Que a vigência desse mundo é, de algum modo, a vigência de sentido. Isto é sentido, ou seja, é logos. Não é que seja a passagem do irracional para o racional, como costuma se dizer, não. Que o mito seria irracional, o logos seria racional. Não se trata disso. O mito é tão racional como a lógica, como cálculo diferencial integral, não sei mais o quê. Né? Então, veja só, mas é que isso também é sentido também. Ó, e a filosofia começa a perguntar o que é isso sentido? O que é isso logos? Quando diz que é um sentido, é um modo de ver, de aparecer. Então começa a, vamos dizer assim, a ver, sim, é ver o ver. Isso é o espantoso, o extraordinário do homem. O homem é o bicho, é o vivente que vê o ver. Isso é espantoso. Não é? Quer dizer, quando ele vê o ver, ele começa a ver o que é isso, como é isso. Quando ele entra, o que é isso, como é isso, ele começa a entrar nisso que nós chamamos a gênese da realidade. Nós precisamos ser movidos por esse ímpeto, por esse elan, por esse modo de ser. E toda a tarefa de ensinar filosofia é convidar quem se dispõe a isso de entrar nesse movimento. É interessante porque quando o camarada se dispõe a entrar nisso, já está, de certo modo, buscando a coisa. Ele já está buscando aquilo no encalço do que ele já está. Né? Ele já é movido por isso que vai. Não vamos discutir esse negócio do começo, que é uma encrenca. Mas veja, a tarefa de filosofia não é entulhar de informação, não é entulhar de dado, de doutrina, de ficar recitando coisa que é pura erudição, puro culturalismo, pura coisa de salão. Não é? Isso é mentira, mas é despertar essa atitude, essa postura. E aí isso é gancho para passar para a pergunta do Beto. O Beto perguntou, o que é que está a universidade? A universidade, eu acho, Beto, nós todos estamos sufocados, asfixiados nesse meio de comunicação de informação de dado. Quer dizer, o que é preciso fazer, sempre se faz, há sempre alguém que faça isso. Vamos dizer assim, não se deixar engodar, não se deixar enfeitiçar por essa
túntera de informações, de dados, por essa acumulação toda, por esse brilhantismo e esse exotismo todo, e ficar voltado para o simples, para o lento, para o imediato, e procurar lentamente conquistar essa dimensão de aprendizagem desse aprender, que é realmente um cultivo do espírito, um cultivo da vida, e não uma intoxicação do intelecto com dado, com informação, com erudição. Né? Se você pergunta como é que está na universidade, a universidade ela segue o ritmo dos tempos também, e o extraordinário da universidade é que ela é um ambiente crítico, um ambiente em que ela se permite e até exige de si que ela seja insistentemente colocada em questão nessas coisas que mais a pontuam, que mais a determinam. No caso, por exemplo, essa ideia de ensino como transmissão de informação, de dados, etc, etc, etc. No caso, a filosofia, sobretudo, ou a filosofia, sobretudo, cabe esse esforço, esse empenho, essa atividade, essa atitude, né? Porque ela tende a circular nessa ambiência de criação, de geração, de gênese. Né? Está muito chutado, está muito ruim, né? Mas a coisa que você falou agora da utilidade e da inutilidade. Isso aí é esse cultivo do espírito, esse cultivo da vida. Né? Se perguntar por quê e para quê, não tem. É porque é. O homem é isso, o homem é esse modo de ser, nós estamos chamando, vai falar de ver e tudo mais. Então, trata-se de cultivar isso e de realizar isso. Realizar isso que é para realizar essa identidade, esse modo próprio de ser, a essência do homem, do humano. Né? Se você perguntar por quê, para quê, eu não vejo por quê e para quê. Né? Alguém poderá definir isso imediatamente com imediatidade, mas isso irrompe e salta, sem porquê e sem para quê, é irrupção súbita. Erupção súbita é falar de gelo frio ou fogo quente. Não, é irrupção, é súbito, e esse porquê irrupção e porquê súbito é gratuito. É de graça, é dom, é doação. Não tem o porquê, o de onde, a causa, e, em última instância, não tem para onde. Assim é, como os lírios do campo, como as aves do céu. Não é assim que se diz? Inutilmente. Eu penso assim. Eu não tenho esperança nenhuma com um negócio de paraíso perdido ao céu para alcançar. Isso é cretinice, para mim é falsidade. Não existe. Isso é engodo. É por engodo da razão. Engodo da razão. O engodo da razão, que, em última instância, é assim um empanamento, um obscurecimento e uma falsificação do sagrado. O sagrado é muito mais sagrado, é plenamente sagrado, quando e porquê gratuito. O porquê gratuito é engraçado, né? Porque é porquê sem porquê, né? Porquê gratuito é absurdo, né? É sem porquê. Estou falando demais, deve ter outras perguntas mais interessantes aí, Érico, por favor. A prosa está boa, Gilvan. O professor Marcos Aurélio se inscreveu, e depois o professor Racido. Olá, boa noite, gente. Boa noite. Agradeço ao Marcos Érico o convite, ao Gilvan a sua oportunidade de escutar novamente, fico muito contente. E gostaria, Gilvan, de fazer uma pergunta que ela está pontuada na questão do escondimento, da ocultação, como nós quisermos. Né? Se entendemos a realidade como fenômeno, isto é, como puro aparecer, pura superfície, irrupção, como você coloca,
como entender aquela colocação do Heráclito da physis que ama o escondimento, a ocultação, cryptestai, né? Isto é, essa gênese da realidade, do real, em como puro aparecimento, já é sempre, de alguma maneira, essa tendência para o escondimento. Como entender esse escondimento que não seja nesse sentido de uma manifestação de alguma coisa que encobre outra coisa, né? Como nós estamos acostumados a pensar. Isto é, a questão da letter, né? Do retraimento, do escondimento. Gostaria que se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. A gente chuta, né, Marco? A gente chuta e vê o que dá, né? Vamos lá. Porque, veja, a gente tende a entender essa coisa. Isso é que o Marco citou, é um fragmento famoso do Heráclito, acho que é 123, né? Que diz que a natureza, a physis, veja só, quer dizer, é a própria realidade do real, a gênese, a geração de realidade, a realidade se realizando, gosta de se esconder, de se ocultar, de se retrair. É uma maneira de nós dizendo aqui que está dizendo, eu vejo o feito e não vejo o fazer. Eu tenho o feito e o dado, mas o dar e o fazer parece que se retraíram. Né? Veja só, o olhar bom, o olhar atento, o olhar do Heráclito, o olhar do pensador, ele é capaz de ver nessa mesma linha, na mesma superfície, o eclodido e o retraído. O retraído, o recuado, que é a gênese enquanto tal, né, ela está presente. Ela está sendo covista. Mas ela está sendo presente, covista, como ausente, como retraída. Não é ela presente, escancarada, toda iluminada, mas é justamente ela presente enquanto a presença de uma ausência. E a presença de uma ausência que eu não consigo tornar presente e iluminar, porque senão eu destruo, rebento com ela. Veja, esse poder ver numa mesma linha, num mesmo limiar, a presença e a presença da ausência, que é a ausência como ausência, eu acho que isso é a experiência do mistério. Porque o mistério, a gente tende a achar mistério como uma coisa que é recôndita, o profundo, 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 o atrás, do atrás, e fica buscando infinitamente esse atrás, do atrás, do atrás. Quer dizer, quem faz isso não está acolhendo o mistério, né? Está justamente correndo atrás dele para iluminá-lo. É meio para dizer, ele ainda não é luz, ainda não é mostração, e ele precisará vir a ser luz, precisará vir a ser mostrado. É uma espécie assim de espírito faustiano, né? Da luz, 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 mais luz. Mas, ao contrário, a experiência de limite, a experiência do extraordinário, que é o irromper do humano e do olhar da vida, da existência, ele se dá conta que esse irromper, esse saltar, é desde nada, desde o abissal. E esse nada, enquanto abissal, é sempre o retraído, sempre o recolhido. Agora, poder ver isso nesse limiar, eu acho que isso é extraordinário. E isso é uma espécie assim, de celebração do mistério. É quando se vê que o mistério não é que esconde, o mistério revela. Mas ele revela sem escancarar, sem iluminar. Ele revela o escuro como escuro. Ele revela o ausente como ausente, né? O abissal sem fundo, sem porquê, enquanto sem fundo, sem porquê. Não sei, eu entendo a coisa por aí, Marco. Você pode comentar, você pergunta, mas você tem coisa na algibeira, você sabe coisa que falar. Não sei.
Não, Gilvan, não, é muito legal. A sua fala me fez evocar um outro fragmento, só para não me alongar muito, mas acho que você mencionou na sua fala anteriormente, aquele do oráculo de Delfos, que nem mostra e nem esconde, acho que em grego é nem legei, nem cryptestai, né? Mas, semainei, mas acena, né? Talvez, eu não sei se dava para a gente perceber isso que você falou como aceno, né? O aceno, é o aceno, mas é engraçado. É para quem tem olhos de ver, para quem tem ouvidos de ouvir, né? Porque o aceno funciona para quem já está ligado, para quem já está na coisa. Senão não acena para nada, não aponta para nada, não indica nada, né? Agora, é interessante, então, já está na coisa para poder ver a coisa, né? Eu sempre me lembro da narrativa do Grande Sertão Veredas, né? Que o cara está contando lá o Riobal, de repente ele fala, vê que o camarada está anotando, é meio espectador, está meio peru de fora, meio por fora, né? Aí ele fala assim, se o senhor sabe, se não sabe, como é que vai saber? Isso é incrível, mas é assim mesmo. Isso mesmo. Não tem como falar de fora, o cara já está sempre desde dentro, ou não. Ou não. Se tiver, vai fazer o quê? De novo, aquela coisa do garotinho lá, aprendi, olha, sozinho, ninguém me ajudou. Na alfabetização lá. Obrigado.